As companhias elétricas estão entre as empresas para as quais os investidores que buscam bons dividendos constantes e com baixa volatilidade ficam de olho. São várias as companhias que pagam dividendos superiores a 6% ao ano. É um setor regulado, com contratos de longo prazo e com receitas bastante previsíveis. E algumas empresas chegam a distribuir 100% do lucro aos acionistas. Mas existem diferentes setores dentro do setor elétrico, com diferentes riscos também. Por isso, é preciso entender essas diferenças antes de escolher em qual ou quais empresas investir. E no Cafeína de hoje, nós vamos explicar como funcionam os setores de geração, transmissão e distribuição do setor elétrico e analisar boas empresas que pagam ótimos dividendos aos acionistas. É depois da vinheta, se segura! Amiguinhos e amiguinhas, você sabe, Doni, setor elétrico, porque não falta luz no quartel, piada repetida. Porque não falta luz no quartel? É repetida, mas eu não lembro. Porque os cabos já foram soldados. Muito bem, Carlos Alberto, o ano está terminando. Antes que eu acabe, vamos para mais um Cafeína elétrico, energizado. Eletrizante. Tá, um cafeína assim... surreal. De alta voltagem. O setor elétrico é um dos mais comentados da Bolsa, em grande parte por pagar bons dividendos aos acionistas. Mas o que algumas pessoas não sabem é que nem todas as companhias elétricas pagam dividendos tão bons assim. E isso porque existem diferenças importantes entre geração, transmissão e distribuição. E o setor de geração é onde a energia é produzida. A principal forma de se produzir energia no Brasil é com as hidrelétricas, mas há também termoelétricas que usam carvão ou gás e fontes mais renováveis como eólica e solar. As empresas do setor de geração estão mais expostas a fatores imprevisíveis, como o clima. Se não chover o suficiente, os reservatórios podem secar e diminuir a capacidade da empresa de produzir energia, o que vai afetar o seu resultado. A gente viu isso acontecer entre 2013 e 2015, quando o forte calor e a falta de chuvas causaram uma crise hídrica, principalmente no Sudeste, afetando não só o abastecimento de água, como também a geração de energia de várias empresas. Já as usinas eólicas e solares são dependentes do vento e do sol, obviamente. E as termoelétricas, que produzem uma energia mais cara e menos limpa, costumam ser acionadas apenas quando as demais fontes não estão conseguindo atender a demanda por completo. Uma das principais empresas do setor é a ENGIE, maior geradora privada de energia do Brasil. Ela tem 61 usinas em 15 estados e 10,2 megawatts de capacidade instalada, cerca de 6% do total do país. E quase 90% de sua energia é a base de fontes renováveis. Estou falando aí de hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa. Ela também está investindo para entrar na parte de transmissão, que é a mais estável e rentável do setor de energia. E nós vamos falar a respeito disso já já. Detém 65% do maior gasoduto do país, que tem 4.500 quilômetros. Seu ticker é o EGIE3 e ela teve 9,8 bilhões de receita e 2,3 bilhões de lucro em 2019. Desse valor, distribuiu 57% aos seus acionistas, o que dá aí um dividend yield de 3,5% mais ou menos. Entre 2016 e 2019, ela distribuiu 100% do seu lucro. A ação da ENGIE atingiu seu pico histórico lá em janeiro, dia 14 de janeiro de 2020, quando o papel bateu em R$ 54,10. A ação chegou a cair para 36 e qualquer coisa em maio e atualmente está cotado ali na casa dos R$ 45 mais ou menos. Outro exemplo de uma boa empresa do setor de geração é a AES Brasil, antiga AES Tietê. Vamos falar agora do setor de transmissão, Doni. Vamos. São aqueles linhões que você sabe nas rodovias e que aparece. Perfeito. Eles são responsáveis por levar a energia das usinas, que é do setor de geração, para as distribuidoras, que entregam a energia na nossa casa, nos comércios, nas indústrias. Na sequência, a gente vai falar sobre o último elo da cadeia da energia. Muito bem. A parte de transmissão é a mais rentável, como eu já disse, requer investimentos pesados, mas tem contratos muito longos e também as maiores margens de lucro. Nele estão as empresas
que são remuneradas por disponibilizar o seu sistema independentemente do quanto de energia passa pela linha. Por isso, é um setor menos volátil na comparação com os outros dois e é o que tem a maior previsibilidade de receita e também os maiores dividend yields. E um exemplo é a Taesa, né, cujo ticker é TAEE11, um dos maiores grupos privados de transmissão do país. A Taesa tem 3,5 mil quilômetros de linhas de transmissão e 97 subestações em 18 estados e também no Distrito Federal. Ela tem 39 concessões e os contratos têm prazo médio de 16,4 anos. A Taesa investiu quase 7 bilhões de reais entre 2006 e 2019 e mesmo assim distribuiu 8 bilhões e 100 milhões de reais em dividendos no mesmo período. Ela tem um dividend yield que é bastante significativo, 9,5% nos últimos 12 meses e é um dos maiores da bolsa com esse percentual. E a empresa teve receita de 1,8 bilhão e lucro líquido de 1 bilhão em 2019. A Taesa distribuiu 65% de seu lucro aos acionistas no ano passado. O menor payout, né, que é o percentual do lucro que você distribui desde 2014. Para ter uma ideia, em 2014 e em 2016, inclusive, ela distribuiu mais de 100% do lucro em dividendos. Aí vale aquela reflexão, né? A gente sabe que muita gente gosta de dividendos, mas às vezes a empresa tem necessidade de investimento e o investimento retorna mais. E aí, às vezes não distribuiu o dividendo, mas ela cresceu com isso. Então não é óbvio que pagadores de dividendos são empresas mais rentáveis que não pagadores. Existe aí uma preferência, existe uma questão fiscal também, que dividendo, pelo menos até agora, não é tributado no Brasil. Mas segue o jogo, Doni. Vamos nessa. As ações da Taesa estão em suas máximas históricas. Elas chegaram a cair de R$ 32 em janeiro para R$ 24 em março, mas se recuperaram e estão aí batendo recorde. Um outro exemplo de empresa do setor de transmissão é a Alupar, né? Tem outras aí, mas já temos 2 exemplos. E chegamos ao último setor, o de distribuição, que é responsável por pegar energia nas subestações e levar até o consumidor final. É o mais arriscado, é o mais complicado para os investidores, pois as empresas têm um alto custo de manutenção e estão sujeitas à inadimplência dos consumidores, sem contar problemas de furto de energia, tarifas regulamentadas pelo governo que nem sempre respeitam os contratos. Um dos principais exemplos do setor é a Equatorial Energia, cujo código ou ticker é EQTL3. A empresa é conhecida no mercado por comprar empresas de distribuição complicadas, com péssimos indicadores, e conseguir realizar um grande turnaround, uma mudança muito importante na empresa. E a Equatorial já fez isso com as distribuidoras do Pará e do Maranhão, que adquiriu em 2004 e 2012, e agora está fazendo o mesmo com as antigas estatais do Piauí e de Alagoas, que ela comprou em 2018. Ela também está investindo em 8 projetos de transmissão, em estágio ainda pré-operacional, e tem uma usina termoelétrica. Ela fez seu IPO em 2006 na Bolsa e desde 2008 suas ações saíram da casa de R$1 para os atuais 23 aproximadamente, por ter conseguido fazer uma transformação nas distribuidoras adquiridas. Belo avanço. Mas eles não chegaram a recuperar o patamar pré-pandemia. A máxima histórica foi no início de março, quando as ações eram cotadas ali quase nos R$27. Outros exemplos de empresas do setor de distribuição são a Enel, a CPFL e a EDP. E uma coisa que é muito comum entre as elétricas, Doni, é a atuação em mais de um setor. Os próprios exemplos que trouxemos aqui mostram isso. A Engie está concentrada no setor de geração e a Equatorial na distribuição, mas ambas estão desenvolvendo projetos de transmissão. E tem o caso de grandes estatais como a Eletrobras e a CEMIG, que são fortes em toda a cadeia. Exatamente, Sammy Boy, como a gente mostrou, se o investidor procura empresas do setor atrás de bons dividendos, de estabilidade, ele deve focar principalmente nas transmissoras. Ou apostar em uma empresa que está investindo nesse setor hoje para colher os frutos daqui a alguns anos. Tudo depende do que você está procurando, qual é o seu interesse. Se a área de energia te interessa, nós demos aí um pequeno panorama das 3 principais divisões que existem nesse setor, com as suas características e empresas peculiares. Muito bem, Doni, então foi mais um dia neste estúdio muito querido do Cafeína. Sim. Que todos saiam energizados e as energias também transcendam para 2021, ainda que não seja o último programa do ano.
Perfeitamente. Aquele abraço. Tchau.